Você já notou que tem dias que você parece que se sente mais magro, tipo mais enxuto? E claro, tem outros dias, talvez até a maioria, em que você se sente ao contrário, mais gordo, mais inchado, mais volumoso, não é verdade? Isso não é um mero acontecimento do acaso. Tem um porquê por trás disso, e a boa notícia é que se tem um porquê por trás, tem também uma solução, tem forma de se controlar a situação para que você passe agora a se sentir magro e enxuto 90% do tempo, ao invés de somente raramente. E a segunda boa notícia aqui é que fazer isso não tem nada a ver com queimar gordura em si necessariamente, mas com uma drástica e rápida redução de volume abdominal geral, uma verdadeira enxugada, que é o que mais faz a diferença na aparência rapidamente. Então deixa eu te mostrar agora 3 hábitos aqui para você copiar, para já ver isso acontecer o quanto antes aí na prática. Mas bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência da nutrição, autor best-seller, e eu tô aqui para te mostrar a real sobre saúde e emagrecimento baseado em boa ciência, em bom senso e sempre sem balelas. Seguinte, eu tenho o costume, de me pesar sempre no sábado de manhã, E eu me lembro que um dia eu levantei da cama me sentindo pesado, sabe? Me sentindo aí inchado, com o abdômen distendido e com uma sensação de ter uns 20 quilos a mais do que eu tenho na verdade. Daí, claro, já fui para a balança preparado para ver um peso estratosférico lá. Porém, para minha surpresa, o peso que eu vi na balança foi basicamente o mesmo que eu tinha pesado na semana anterior. E foi aí que eu me toquei de algo muito claro. A sensação de ser gordo nem sempre tem a ver com gordura em si, E isso é uma boa notícia, porque gordura corporal, ela é queimada lentamente ao longo do tempo, não é verdade? Mas o volume abdominal em si pode ser enxugado bem mais rapidamente. Resolver o inchaço, a distensão abdominal, o desconforto, a retenção de líquidos e os efeitos negativos disso tudo no nosso psicológico podem fazer a gente nos sentir enxutos e muito bem em questão de horas e não de meses. Logo, a maneira mais rápida de se sentir magro, literalmente da noite pro dia, não é fazendo dieta ou indo para academia, mas sim botando em prática simples hábitos para ajudar o corpo a voltar aos eixos. E hoje eu tenho 3 desses hábitos para você aqui. Então vamos lá. Outro dia eu estava andando na praia, aqui perto com o meu filho de quase 2 anos de idade. E uma coisa que nós gostamos de fazer bastante é achar conchinha no chão e pedras diferentes na areia, principalmente aquelas pedras, sabe, bem polidas, redondas, e suaves, assim, que foram polidas ao longo do tempo pelas águas do mar ou pelas correntezas dos rios, que de tanto passarem em contato com essas pedras, foram pouquinho a pouquinho limando elas, polindo elas e desfazendo elas um pouquinho a pouquinho, levando os seus minerais aí corredeira abaixo. Agora imagine o seu corpo, Você obviamente não tem pedras dentro do corpo, Mas você tem também todos os minerais e eletrólitos que você precisa para funcionar. Coisas como sódio, como potássio, etc. Agora imagine o que acontece quando você começa a dar ouvido às modinhas por aí e decide começar a tomar 3, 4, 5, 6, 7 ou mais litros de água por dia, por ouvir que isso é realmente a coisa saudável a se fazer. Agora, como em um rio, você pode imaginar que essa enxurrada toda de água, é como uma correnteza que passa pelos seus minerais do corpo, diluindo eles e levando eles pouquinho a pouquinho, rio abaixo, digamos assim, para fora do seu corpo, deixando você cada vez mais eficiente. Aliás, fazer isso em excesso pode levar a uma condição chamada de hiponatremia, onde os seus eletrólitos, principalmente o sódio, ficam tão diluídos, por causa do excesso de água no corpo, que acabam fazendo as suas células incharem e causarem todo tipo de problema, desde dores de cabeça, náusea e até potencialmente morte. Isso é um papo muito sério, na verdade. Mais água e menos eletrólitos é uma das coisas que pode levar você a reter mais líquidos e inchar o corpo ao invés do oposto. Isso não é o que a gente quer. Hidratação de verdade não significa beber um monte de água. A real hidratação vem de líquidos que também contêm eletrólitos, que ajudam o corpo na sua correta absorção e utilização. Se a água que você toma em excesso, ela é deficiente em minerais e eletrólitos, e basicamente toda água mineral ou purificada ou pública por aí é deficiente, ela só vai levar a uma maior excreção e diluição dos seus estoques eletrólitos no corpo, que é uma má ideia. Por isso, o primeiro dos 3 hábitos que eu tenho aqui para você hoje copiar é o seguinte: para uma real hidratação no dia a dia, priorize o que nós chamamos de fontes naturais de água estruturada, ou seja,
líquidos que contenham naturalmente eletrólitos e minerais que não irão somente diluir os seus estoques do corpo. E alguns exemplos óbvios aqui são frutas e sucos, na verdade, água de coco e talvez a coisa mais simples de todas, que é você simplesmente adicionar uma pitadinha de sal marinho no seu copo de água aí para você readicionar os eletrólitos faltantes. Um corpo bem hidratado não irá precisar reter líquido, irá devolver a você a sensação de leveza que você merece. Se isso faz sentido para você, já dá um tapa no botão de gostei desse vídeo e segue esse canal aqui. Agora, mesmo fazendo isso, se você não se ligar no próximo hábito que eu tenho para você aqui, os seus esforços podem ser totalmente em vão. Bom, então, algumas semanas atrás aqui, nós fizemos um almoço estilo mexicano aqui em casa, né? Com os meus pais aqui, e foi tudo ótimo, né? Delicioso também, tinha barbacoa, tinha tacos, tinha guacamole, etc. Todo mundo adorou. Aliás, quando você emagrece corretamente, né, como resultado da recuperação da saúde metabólica, a sua rotina alimentar fica muito mais fácil, livre e flexível. E fica quase impossível se ganhar gordura em excesso. Eu já ajudei milhares de pessoas a fazer isso na prática, então se você tem interesse em algo assim, veja meus links aí na descrição depois, ok? Mas como eu disse, o almoço foi ótimo. Porém, né, passado umas 2 ou 3 horas depois, eu e minha esposa, né, nós dois começamos a nos sentir inchados, né, distendidos, né, no abdômen e com vontade de levitar com nossos sistemas de propulsão a gás, se é que você me entende, né? Nossa, meu, que fedor, tá sacanagem comigo, né? Daí eu parei para pensar e cheguei à conclusão de que o responsável por esses gases, né, por isso, foi a cebola picada crua que nós decidimos botar na guacamole, que foi uma má ideia. A cebola ela é rica no que chamamos de fructans, né, que é um tipo de FODMAP. Essencialmente é uma fibra facilmente fermentada no intestino e isso pode alimentar tanto as boas quanto as más bactérias. Sem contar que a cebola crua é bem menos tolerada pelo corpo também. E uma coisa é certa, se algo te dá gases, é melhor evitar, tá? Porque você não sabe qual gangue dentro do intestino que vai ganhar a batalha, a do bem ou a do mal, quando você alimenta as duas, certo? E se tem uma coisa que pode destruir a sensação de leveza rapidamente e fazer você se sentir gordo e pesado rapidamente, é o consumo frequente de fibras facilmente fermentadas. Mas o pior é que tanta gente se sente assim diariamente e acha que isso é absolutamente normal. Não é. Por isso a minha sugestão é que você pratique esse segundo hábito que eu tenho para você hoje, que é descobrir quais alimentos rotineiros que você consome no seu dia a dia, que estão te dando gases e eliminar todos os suspeitos por uma semana mais ou menos, para você ver como você se sente. Isso pode te surpreender bastante, né? Te enxugar rapidamente e ainda dar uma clareza mental incrível também quando o seu intestino volta a funcionar corretamente. Depois de eliminar esses alimentos por uns dias, né? Você pode adicionar um de cada vez de novo. Tipo, adiciona um a cada 2 dias para ver se você descobre qual que é a sua criptonita aí. Foque principalmente em reduzir os alimentos conhecidos por serem altos em FODMAPs, essas fibras fermentadas. Eles são os mais suspeitos geralmente, né? E são coisas como feijão, como lentilha, como couve, como brócolis, como cebola, como alho, como frutas, como ameixa, pêssego, cereja, laticínios no geral, etc. Você pode ver esse meu outro vídeo aqui depois para aprender mais sobre esse assunto e ver mais exemplos, né? Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Então veja, esses 2 hábitos que eu já passei para você podem já te fazer você se sentir bem leve e enxuto muito rapidamente. E agora esse terceiro hábito que eu tenho para você agora será a cerejinha no bolo. E aqui vai uma perguntinha para você. Você se lembra talvez de alguma noite em que você foi dormir, né? Mas não conseguia de jeito nenhum pegar no sono, né? Porque tinha gente conversando alto na sala da sua casa ou na rua na frente, por exemplo, né? Por mais que você tentasse fechar os olhos, né? Relaxar, o seu cérebro simplesmente não conseguia se desconectar desses barulhos todos e você simplesmente não conseguia engatar o sono. Né? Só ficava mais estressado e cansado cada vez mais. Né? Isso acontece porque o seu sono depende da ativação do sistema nervoso parasimpático do corpo para relaxar. Né? E esse sistema não consegue ser ativado corretamente quando o seu sistema nervoso simpático está acionado ao mesmo tempo, que é o que acontece quando o seu cérebro está prestando atenção aos barulhos e conversas que estão te atrapalhando. Um sistema é o oposto do outro, basicamente, né? E algo similar a isso acontece com o nosso sistema digestivo também. A boa digestão e metabolização da nossa refeição é papel também do nosso sistema parasimpático. E esse processo é atrapalhado pela ativação intensa do sistema simpático ao invés. E veja,
Se tem algo que pode te fazer se sentir gordo, pesado, inchado e frustrado, é má digestão, certo? Você já deve ter sentido isso várias vezes na sua vida, né? Mesmo que você coma dos alimentos melhores do mundo, se eles não forem corretamente digeridos, eles irão passar ao intestino grosso, mal processados e irão criar problemas, tá? Por isso, tudo que você puder fazer para tentar ajudar o seu corpo a digerir melhor a sua refeição será em seu benefício. E algo fácil que você pode aplicar que faz isso é o terceiro hábito que eu tenho para você, que é simplesmente fazer uma caminhadinha tranquila de 20 minutos depois da refeição, ao invés de sentar e voltar imediatamente a trabalhar, o que vai ativar o seu sistema simpático e atrapalhar o processo. Ao tirar esse tempo para dar essa caminhadinha, o seu corpo irá tender a relaxar o sistema simpático e a dar mais espaço ao parasimpático, isso sem mencionar a melhor circulação linfática e sanguínea e menor também pressão torácica ao ficar de pé no espaço para o sistema digestivo ao invés de sentado. Isso pode fazer uma enorme diferença. Agora, é claro, obviamente, que enxugar o volume abdominal por si só não irá resolver a necessidade de fato, eliminar o excesso de gordura visceral e subcutânea que você tem estocada no corpo, certo? Um verdadeiro emagrecimento precisa atingir essas duas coisas. E isso se faz corretamente jogando-se junto com o corpo e não contra ele, ajudando ele com hábitos simples e uma dieta estratégica que retoma o seu bom funcionamento metabólico. É por não fazer isso e tentar forçar as coisas no corpo que as dietas e métodos típicos por aí simplesmente não funcionam. E as pessoas gastam suas vidas inteiras pulando galho em galho, não é verdade? Sem uma solução permanente. Emagrecimento não requer sofrimento, requer apenas entendimento, certo? Olha o que aconteceu aqui, por exemplo, com a Juliana aqui, que me mandou o seu resultado em apenas 30 dias aí, seguindo essa alimentação, eliminando 8 quilos sem passar fome nenhuma. Isso é incrível, é muito bom, né? E se você aí quer a minha ajuda, passo a passo, para emagrecer de vez, de forma natural, com listas de alimentos, cardápios, receitas e uma comunidade de apoio completa, veja meu programa Acelerador Emagrecer de Vez, entrando em aceleradoremagrecer.com.br ou vendo aqui no link da descrição também. Então faça isso agora, e qualquer coisa, me deixe um comentário aqui que nós nos falamos no próximo vídeo. No meio termo, aplique os 3 hábitos e me diga aí o que você achou depois. Forte abraço e até o próximo.